Prepare-se, agora você vai desfrutar do devocional Robert McCheyne. Josué. Josué, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada,
desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi, e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Salmos. Salmos, capítulo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. O que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, o que feriu muitas nações e matou poderosos reis, a Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel seu povo. O teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Salmos, capítulo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre.
o sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre, a lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Retirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Isaías. Capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão.
como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. E anunciarão a minha glória entre os gentios, e trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Mateus. Capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse:
não é mister que vão. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Não se contente em apenas ler as Escrituras. Busque encontrar Deus nela. Você acabou de ouvir a leitura do devocional Robert McCheyne. Ela foi produzida para edificar a sua vida e ela é considerada a melhor forma de leitura devocional já conhecida na história da igreja. Deus abençoe você.